Olá, tudo bem? Aqui, Rafael Mótola. Eu vejo muitos profissionais que gostariam de atuar em consultoria organizacional ou que inclusive estão dando os primeiros passos em consultoria organizacional, muito preocupados com técnicas e ferramentas avançadas de análise de dados, de correlação de variáveis, de análise e solução de problemas. Eu vejo também alguns desses profissionais preocupadíssimos com técnicas de venda, com precificação. São questões que vão aparecer, obviamente, ao longo da jornada do consultor, mas há uma outra questão que, tal como o alicerce de uma casa, precisa estar muito bem resolvido, muito bem sedimentado, muito robusto, e isso é o autoconhecimento. Então, nesse vídeo, vamos falar sobre a importância do autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Quais são os talentos que eu reconheço em mim mesmo? Quais são as aptidões? Quais são os pontos fortes que eu reconheço para que eu foque em um nicho, para que eu foque em uma atuação que converse, que seja convergente com esses meus pontos fortes, com essas minhas aptidões e talentos, para que eu efetivamente consiga me posicionar no mercado, naquele nicho, naquele setor, naquele segmento que eu sou um especialista, seja reconhecido por isso e, ao ser reconhecido por isso, aumente a minha reputação e conquiste autoridade, ganhando reconhecimento financeiro, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Então, hoje vamos falar sobre a importância do autoconhecimento, sobre conhecer a si mesmo. Ok? Bem, o que é o autoconhecimento de fato? O autoconhecimento, ele é a nossa capacidade de reconhecer em nós, porque estamos abertos, porque estamos nos utilizando de uma autocrítica positiva, saudável, que não nos trave. Estamos também abertos a outras pessoas, a feedbacks de outras pessoas, a colegas, a amigos nos quais confiamos, a ex-colegas, a ex-lideranças, a reconhecer nossos pontos fortes, nossos pontos frágeis ou fracos ou pontos a melhorar, as oportunidades que temos e que podemos avançar, podemos crescer, podemos estudar sobre e nos desenvolver em alguns temas, e também, obviamente, as ameaças que temos em estar insistindo em um ponto do qual não gostamos, só porque vemos que no mercado há muita demanda, há muita oportunidade, então eu vou por esse caminho, mas é algo que eu não gosto, eu não sou afeito a essas questões que vão aparecer ao longo de um projeto. Então, muito cuidado. Ameaças, né? Eu deveria fugir disso. Vamos falar em futuros vídeos, mas eu poderia, por exemplo, para essas grandes oportunidades que eu vejo, e eu não gosto de fazer, ou eu não tenho aptidão alguma para fazer, eu poderia contar com consultores parceiros. A gente vai falar em futuros vídeos. Bom, existem várias ferramentas, né, pelas quais a gente pode mapear o nosso potencial ou fazer, né, realizar um autodiagnóstico e entender um pouco mais sobre esse autoconhecimento que é tão importante para dar os próximos passos em consultoria organizacional. Já falamos de feedback, já falamos de autocrítica, desde que ela não nos trave, testagens comportamentais. Nós utilizamos a ferramenta DISC. Existem tantas outras, nós gostamos muito do DISC, que dá um parecer muito detalhado sobre o nosso perfil e a nossa dominância cerebral e como nós poderíamos, nos compreendendo, trabalhar mais algumas dominâncias. Nós temos também utilizado uma ferramenta muito interessante para quem gostaria de se tornar um consultor organizacional, mas não tem muita certeza. Puxa, será que eu tenho capacidade nesse momento? O que eu preciso? Será que eu preciso ser mentorado? Será que eu já estou pronto? Será que eu estou muito atrás? Nós temos uma ferramenta chamada termômetro de potencial. E o objetivo dessa ferramenta, termômetro de potencial, é justamente medir, né, em que grau da escala esse potencial consultor, essa potencial consultora está. Existem inúmeras outras, né? E já comentamos aqui também da importância de estarmos abertos para o feedback. Perguntar efetivamente para algumas pessoas das nossas relações, nas quais confiamos, por favor, me diga 5 coisas nas quais você acha que eu
surpreendo, que eu sou diferenciado, que eu sou diferenciada, que eu faço de uma forma genuína, que eu surpreendo. E aí, a gente que vai se surpreender com as respostas que vão vir, porque muitas vezes outras pessoas reconhecem em nós diferenciais, entregas que nós fazemos ou a forma como nós fazemos, e nós próprios não reconhecemos. E aquele é um enorme ponto forte. Além de reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos talentos, as nossas aptidões, através de testagens, através da nossa autoavaliação ou de feedbacks externos, é muito importante que a gente comece a pensar sobre propósito. Qual é o propósito, afinal de contas, de eu me tornar um consultor ou uma consultora organizacional? Porque se eu vou fazer isso mirando tão somente na questão financeira, eu posso estar me decepcionando logo ali no primeiro ano, no segundo ano, eu vou estar preso novamente, assim como era preso, em desafios anteriores, talvez no CLT, talvez em outros desafios, com um cargo público, eu vou estar preso de novo a algo que não me satisfaz. Então, qual é o propósito? Eu gosto realmente de ajudar pessoas e negócios a alcançar patamares superiores? Será que eu gosto realmente de capacitar pessoas? Eu gosto de me relacionar com pessoas? Eu gosto de criar uma ambiência nova? Eu gosto de gerar transformação? Pronto. Se você respondeu assim, sim, se você respondeu sim, a maioria dessas perguntas, muito possivelmente você vai ter algum sucesso em consultoria organizacional. Porque consultoria é isso, como já falamos aqui, É uma atividade de transformar, de fazer o cliente ou a pessoa que está no cliente ou um determinado time sair do ponto A e chegar no ponto B, aproveitando o melhor da vista, Somos nós aí, consultores, futuros consultores, como guias de viagem. Nós vamos guiar o cliente e nesse trajeto, nessa jornada, há um grande processo de transformação. E a questão é que nós também nos transformamos, mas nós precisamos ter um propósito. Qual é o nosso propósito? É realmente ajudar pessoas? Nós gostamos de fazer isso? E ao ajudar as pessoas, nós somos realmente ajudados? Nós somos abertos? Nós gostamos de aprender? Onde eu quero estar daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Com liberdade geográfica, com liberdade de tempo, com liberdade financeira já daqui a 5 anos? A consultoria organizacional é um excelente caminho para isso. Eu vejo diversos consultores atuando em diversos setores, segmentos, nichos, por exemplo, em logística, por exemplo, em sustentabilidade, em ESG, em critérios de excelência internacionais aplicados para modelar uma organização e assim melhorar seus processos, em mapeamento de processos. Em todos esses nichos, eu observo hoje, com essa estrada que eu já percorri, alguns consultores que têm mais alma. Consultores que têm alma, consultores que têm mais alma. Mas o que significa um consultor com alma? Um consultor com alma é geralmente um consultor sênior que percorreu uma trajetória iniciando pelo autoconhecimento, e essa autoavaliação, esse autodiagnóstico, ele persiste ao longo da jornada. Ele está sempre presente. Esse questionamento: o que eu preciso aprender agora? No que eu preciso investir agora? Eu, por exemplo, invisto aproximadamente 50, 60 mil reais no mínimo por ano em capacitação. E Rafael, isso é muito, Depende do que você vai auferir de ganhos, em que projetos você vai entrar com todas essas competências novas que você adquire ao longo da jornada. Conhecimento é investimento. Só esse ano foram 2 processos de mentoria muito poderosos que quebraram várias barreiras em mim mesmo e me fizeram pensar e agir de forma diferente e exponencializar os resultados. Então, o investimento em autoconhecimento, o estar aberto, ele aumenta a nossa capacidade de ajudar pessoas e, obviamente, há um retorno praticamente imediato. Quando a gente sabe o porquê, não importa o como. Quando a gente sabe o porquê, não importa o como. Essa frase de Nietzsche, ela precisa ser analisada para não ser mal interpretada. Eu estou falando aqui sobre propósito, E, obviamente, dentro de uma linha ética. Cuidado com esse não importa o como. O que eu estou dizendo aqui é que quando nós temos um propósito de ajudar a desenvolver pessoas, organizações, ajudar a gerar resultados superiores, ajudar a transformar, por exemplo, num projeto de gestão de mudança, de redução de riscos,
nós vamos buscar por quaisquer meios éticos, né, e alinhados à organização, alinhados aos nossos princípios e valores, fazer com que aquele projeto aconteça. Nem que nós temos que conectar mais pessoas, nem que nós tenhamos que estudar mais, nem que nós tenhamos que trabalhar talvez em alguns dias 15 horas naquele projeto para que ele tenha sucesso. Então, o consultor com alma é alguém que está efetivamente com um alicerce robusto em consultoria organizacional. É alguém que olhou para si mesmo, alguém que olhou para suas aptidões, talentos, reconheceu vários pontos fortes também, mas ele reconheceu e reconhece ao longo da jornada, porque esse é um processo contínuo, como já falamos, alguns gaps, alguns pontos de melhoria que ele vai reconhecendo que ele pode ou deve melhorar ao longo da jornada. Vamos a um exemplo prático. Quando eu estive no Brasil em 2024, no primeiro semestre de 2024, eu estava muito interessado em fazer um curso de teatro com o Zé Adão Barbosa, que é uma sumidade, né? Já treinou vários artistas, atores da Globo, apresentadores de televisão, de outras emissoras, enfim. E o Zé Adão Barbosa estava ministrando justamente numa janela que eu estaria no Brasil um curso de teatro com um pezinho em dicção, em oratória, em desinibição, em postura corporal. E lá foi o Rafael, porque eu reconhecia que isso ainda poderia melhorar em mim. Afinal de contas, eu já estava fora do Brasil e trabalhando essencialmente no remoto, né? Desde fevereiro de 2020. E foi fantástico. Conheci pessoas e descobri que eu tenho a melhorar, mas eu já sei fazer muita coisa, eu já tenho muito daquelas aptidões que eu buscava, mas eu não tinha outras, principalmente na expressão do corpo, principalmente aqui em conseguir demonstrar por uma linguagem não verbal o que eu queria, a informação que eu queria passar, e isso é muito importante. Então, esse é um pequeno exemplo. Que outras coisas, que tantas outras coisas a gente pode reconhecer através de ferramentas, através de autodiagnóstico, através de feedback, nas quais a gente possa melhorar. Então, o mundo da consultoria organizacional, ele é poderosíssimo, E nós vamos poder reconhecer, talvez, que nós gostamos ou que nós temos aptidões que nós nem sequer imaginávamos. Estávamos pensando numa linha muito técnica na qual nós sempre atuamos no CLT por mais de 10, 20, 30 anos e agora nos descobrimos com outros interesses, com outras aptidões e temos efetivamente conhecimento e temos experiência nessas questões. Está aí um mundo vasto a ser desbravado em consultoria. Quando você conhece o seu valor e também as suas limitações, você está muito mais apto a trabalhar naquelas questões que você acha que devem ou que podem ser trabalhadas, para que haja uma percepção de valor pelo seu cliente e pelo mercado. Então, ter um propósito declarado, firme, ter seus valores, seu código de valores, seu código de princípios também bem definido, é muito importante. Ter uma clareza na comunicação, definir como você vai se posicionar. Tudo isso depende de valores, de propósito, da sua imagem pessoal, que está muito conectada com a forma como você se comunica e com aquilo que você efetivamente quer colocar à disposição do mercado. Não existe consultor 100% preparado. Nós falamos aqui nesse vídeo hoje sobre consultores com alma. São consultores que trilharam essa jornada do autoconhecimento, são consultores que perceberam que o seu posicionamento dependia justamente de eles estarem alinhados com o propósito, de eles efetivamente estarem conectados consigo mesmo ao longo dessa jornada. Essa jornada precisa ser leve, a pessoa tem que ser quem realmente ela é, mas obviamente observando quais são os pontos que precisam ainda ser lapidados. Então, um consultor com alma é um consultor capaz de olhar para dentro, O nosso crescimento ele é de dentro para fora, reconhecer fragilidades ou oportunidades de melhoria e trabalhar. E a partir disso,
esse trabalho interno, esse trabalho de dentro para fora, vai começar a se refletir na nossa imagem pessoal, no nosso estilo de comunicação e clareza, vai fazer com que nós nos posicionamos nas mídias sociais, nas redes sociais em que nós estamos, por exemplo, no LinkedIn, se o seu público está no LinkedIn, e esse autoconhecimento, ele vai pavimentar a estrada, ele vai pavimentar a jornada para que nós tenhamos sempre essa preocupação de conexão com o nosso propósito. Lembrem-se, consultores com alma. A consultoria organizacional é uma excelente forma de nós ajudarmos organizações e pessoas e de nós evoluirmos enquanto pessoas e enquanto profissionais. E esta evolução que é percebida por nós próprios e principalmente pelo mercado, pelos colegas e pelos clientes, ela é o aumento da reputação, ela é o aumento da autoridade conectada não só com temas técnicos, não só com hard skills, mas com habilidades, com soft skills, com o jeito como nós convencemos alguém, a maneira como nós mediamos um determinado conflito, a forma como nós comunicamos, a forma como nós ensinamos, como nós treinamos, como nós mentoramos as pessoas, sempre criando um espaço de aprendizado. Lembrem-se também, sempre procurando co-criar. O consultor experiente, o consultor com alma, ele fala menos e ele ouve mais. Ele tem 2 ouvidos, ele tem uma boca, ele é muito observador e ele vai alimentando essa esteira do autoconhecimento que vai gerando esse processo interno de autoavaliação positiva para a gente não se travar e para a gente crescer e se desenvolver ao longo da jornada. A nossa autoridade se reflete quando colocada à disposição do mercado em pessoas, em negócios, empresas, clientes que nos olham de uma maneira diferente e começam a nos demandar muito mais justamente por causa da nossa autoridade. Se esse vídeo te interessou, salva aí, envia ele para alguém que pode estar interessado, comenta aí no canal, comenta no direct, interage conosco, porque nos próximos vídeos nós vamos ter muito mais dicas, nós vamos falar muito mais sobre posicionamento de um consultor, de uma consultora organizacional, nós vamos falar sobre marca pessoal, nós vamos contar algumas histórias sobre a minha trajetória e o que eu fiz e o que eu faço até hoje para conquistar a autoridade em consultoria organizacional. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando você a ter uma maior clareza sobre como se tornar um consultor, uma consultora organizacional e o que se faz em consultoria organizacional, independentemente do segmento, independentemente do nicho. Ok? Até a próxima!